cangaço foi um movimento de banditismo que ocorreu entre o final do século XIX e no início do século XX. Os bandidos eram formados por habitantes da região semiárida nordestina, que organizados praticavam diversos delitos como roubo a cidades, sequestros, assassinatos e estupros. O movimento, entretanto, foi combatido violentamente pelo governo brasileiro da época. Existem duas visões que explicam o cangaço na historiografia brasileira. A primeira o classifica como uma forma de resistência social que luta contra a opressão, e a segunda o classifica como um crime organizado, sem qualquer orientação política e social. No final do século XIX, já era notável o surgimento de focos de cangaceiros pelo norte e nordeste do país. No entanto, o movimento do cangaço adquiriu maior coerência e organização no início do século XX. O primeiro grupo de cangaceiros surgiu no ano de 1828 e foi liderado por Lucas Evangelista, que agiu na região de Feira de Santana, na Bahia, até ser capturado e morto em 1848. Outro dos primeiros grupos foi liderado por Jesuíno Brilhante, que a partir de 1870 praticou diversos crimes na região da cidade de Patu, entre os estados de Rio Grande do Norte e Paraíba. O cangaço ocorreu em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil, assim passando pelos seguintes estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Entre as principais motivações do cangaço estavam a injustiça social, pois muitas pessoas do Nordeste do Brasil eram pobres e tinham pouco acesso a recursos básicos como terra, água, alimentos. E o cangaço foi uma resposta violenta a essa desigualdade social. Muitos cangaceiros atacavam fazendas e propriedades rurais para obter recursos e distribuir eles para a população mais pobre. Um dos outros motivos foi a vingança, porque muitos cangaceiros se juntaram ao movimento após sofrerem injustiças pessoais, como terem suas terras tomadas ou suas famílias atacadas. A vingança era um dos principais motivos pelo ataque às fazendas. Perseguição política. Como muitos cangaceiros eram perseguidos pela polícia ou pelas Forças Armadas brasileiras, por causa de suas atitudes criminosas, eles se viam como oprimidos pelo Estado e lutavam contra essa opressão de maneira violenta. A cultura do Nordeste brasileiro. Assim, o cangaço foi influenciado pela cultura, incluindo as tradições de coragem, honra e vingança que eram valorizadas por muitas comunidades na região. A falta de oportunidades, porque para muitas pessoas do Nordeste do Brasil, o cangaço era uma maneira de escapar da pobreza e da falta de oportunidades econômicas. Houveram diversos cangaceiros conhecidos, além dos nomes de Lampião e Maria Bonita. Em seu bando estavam outros famosos cangaceiros, como Quinta-feira, Mergulhão, Luiz Pedro, Elétrico e Alecrim. Existiam outros grupos e outros bandos, como os de Lucas Evangelista, considerado o primeiro cangaceiro, o de Juscelino Brilhante, atuante na década de 70, e o de Coriscó, considerado o último grupo de cangaceiros da época. O mais famoso desses grupos foi liderado por Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, e considerado o rei do cangaço, atuante entre as décadas de 1920 e 1930 em todos os estados do Nordeste. Lampião era nascido em Serra Talhada, no Pernambuco, no dia 12 de fevereiro de 1900. O nome deriva da habilidade de Lampião em atirar, pois o cangaceiro era tão hábil com um rifle que, ao atirar repetidamente, o cano da arma aquecida, adquirindo uma coloração parecida com a de um lampião aceso. Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, era uma mulher casada quando conheceu Lampião. Em 1929, Maria Bonita se tornou amante de Lampião e fugiu com um cangaceiro, ingressando assim em seu bando. Apesar da estrutura machista do movimento e da sociedade da época, Maria Bonita era respeitada dentro do bando. Juntos, tiveram uma filha chamada Expedita Gomes de Oliveira Ferreira, que supostamente foi separada dos pais devido às regras do bando, criada por um casal amigo. A morte de Lampião ocorreu em uma fazenda chamada Angicós, na cidade de Poço Redondo, em Sergipe. O grupo cangaceiro foi cercado por tropas do governo em 1938.
As tropas portavam maior tecnologia em armamento, incluindo metralhadoras portáteis. Diante da infiltração silenciosa dos policiais e da superioridade de suas armas, o bando foi morto em cerca de 20 minutos. Na época, o grupo contava com cerca de 34 membros, dos quais 11 morreram nos primeiros minutos, incluindo o Lampião. Poucos membros do grupo conseguiram escapar e sobreviveram, enquanto o restante foi decapitado e teve seus bens apreendidos pelos policiais. As cabeças dos cangaceiros mortos foram expostas em praça pública na cidade de Piranhas, em Alagoas. As Volantes eram um grupo de policiais que foram criados para combater o cangaço. Eles foram treinados em táticas de guerrilha e utilizavam armas modernas, como metralhadoras e granadas. Apesar disso, a luta contra o cangaço foi longa e difícil, e muitos policiais perderam a vida em confrontos com os cangaceiros. Houveram diversas consequências do ponto de vista cultural. Se tornou um grande tema no imaginário nordestino brasileiro, um assunto da literatura de cordel, de peças teatrais, de filmes, de músicas e de artes plásticas. Já do ponto de vista político, ele representava a falta de controle institucional dos governos nordestinos para com a própria população. Por isso o movimento foi combatido tão violentamente pelo governo. O movimento teve uma importância significativa na história do Brasil, sendo um movimento social que lutou contra a opressão e a desigualdade social no nordeste do país. O cangaço chegou ao fim com a morte de seus líderes. Lampião e grande parte de seu bando foram mortos e decapitados em 1938. Corisco sucedeu Lampião na chefia do bando, mas também foi morto em 1940. A morte dos líderes significou o fim do movimento cangaceiro, o qual se dissipou pelo norte e nordeste. A República no Brasil dava seus primeiros passos em 1889. Após o golpe que significou a queda da monarquia, os militares assumem o poder com o Marechal Deodoro como seu presidente. Esse novo capítulo da história brasileira começa tendo como promessa uma maior participação popular, tanto na política quanto na economia. Mas o resultado foi uma maior exploração do trabalhador rural e movimentos que reprimiam qualquer questionamento às condições precárias. Enquanto algumas regiões do país passavam por um desenvolvimento significativo, mesmo que lento, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tinham importância na produção do café e que era o principal produto para a agroexportação da época, regiões como o sertão brasileiro eram negligenciadas e obrigadas a viverem à margem da sociedade por conta das secas e dos grandes latifúndios improdutivos, que acabavam com qualquer possibilidade de plantação de alimentos ou criação de gado, sendo os sertanejos abandonados por estarem em uma terra que não era lucrativa. Como característica do sertão brasileiro, os moradores do interior da Bahia lutavam contra a fome, a pobreza extrema, a miséria absoluta e contra as secas, mesmo a região tendo passado por vários anos de constantes problemas climáticos. Nada se preparou para 1877, quando uma grande seca devastou completamente a região, sendo 2 anos de epidemias e faltas de chuvas, sendo estimado mais de 500 mil mortes. Muitos deles emigraram para outros estados em busca de uma vida melhor. Mas os que ficaram foram condenados a constantemente se deslocarem. Por conta disso, a maioria nem possuía moradia, ocupando muitas vezes terras de algum coronel ou fazendeiro, que os forçavam a trabalhar incansavelmente para manter a manutenção de uma terra em decadência. Poucos recebiam alguns trocados, muitos não eram nem remunerados, sobreviviam com uma dificuldade naquela região. Mas não tão melhor que eles, a grande parte da população se encontrava sem emprego. Após o fim da escravidão, a antiga Bahia escravocrata foi responsável pela concentração numerosa de um povo não inserido na sociedade, os negros e os sertanejos. Com tantos problemas sociais ignorados pelo governo republicano, o povo encontrou amparo na religião, mas precisamente em uma pessoa, Antônio Conselheiro. Nascido em 13 de março de 1830, Antônio Vicente Mendes Maciel era um líder religioso e social brasileiro que decidira sair em peregrinação pelo sertão, pregando pela salvação dos pobres e oprimidos, espalhando ideias sobre igualdade entre as pessoas, a partilha de bens e a vida comunitária, se opondo diretamente à república que se estabelecia no país.
Quanto mais circulava por Sergipe, Pernambuco e Bahia, mais a sua fama crescia e mais seguidores ganhava, formando um grande grupo de escravizados, indígenas despossuídos e trabalhadores explorados, que acreditavam fielmente que Antônio Conselheiro era um líder espiritual capaz de trazer mudanças sociais e econômicas para a região. Com um grupo cada vez mais numeroso, Conselheiro abandona a peregrinação e se fixa em um arraial na Bahia chamado Canudos. Em pouco tempo, o arraial já ganhava fama, atraindo cerca de 25 mil pessoas à comunidade, onde todos viviam de maneira simples, mas sem miséria e fome, o que era uma ameaça para as autoridades locais e nacionais. Com Canudos constantemente ganhando influência sobre a população, logo os inimigos vieram de todos os lugares. Primeiro da Igreja Católica, que estava perdendo seus fiéis para o religionismo sertanejo e considerava o que ele dizia e fazia heresia contra Deus. Dos latifundiários que temiam a ocupação das terras improdutivas e se incomodavam com as pregações de igualdade que resultaria em um partilhamento de bens, e por fim dos governos tanto nacional como nacional que consideravam o movimento uma ameaça à ordem republicana que estava em progresso de consolidação, pretendendo eliminar qualquer forma de autonomia popular. Com base em muitos rumores sobre um possível armamento da cidade, logo um exército foi mandado para Canudos. De novembro de 1896 a outubro de 1897, 3 expedições militares, cada vez maiores e mais armadas, investiram contra Canudos e foram derrotadas. Os sertanejos resistiram usando armadilhas, técnicas de camuflagem, abrindo túneis para ataque e fuga e adotando táticas de guerrilha para surpreender os soldados. Em setembro de 1897, Canudos foi cercada e bombardeada pela 4ª e última expedição militar, que reuniu cerca de 10 mil soldados armados com fuzis e canhões. A cidade conseguiu resistir durante 12 dias, até ser inteiramente arrasada em outubro, dia 5 de 1897, quando morreram seus 4 últimos defensores. Como consequência, calcula-se que, no total, morreram em torno de 20 mil pessoas, sendo um dos conflitos armados mais sangrentos da história brasileira. Depois disso, a pobreza no Nordeste aumentou cada vez mais, junto com a soberania dos latifundiários e do coronelismo na região. Muitos prisioneiros de guerra foram degolados e todas as casas do arraial incendiadas. A Guerra do Contestado foi um conflito armado, iniciado em outubro de 1912. Esse conflito foi uma disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina. Esse acontecimento girou em torno de perdas de terra dos camponeses. Isso acontece por conta da estrada de ferro que passava por São Paulo até Rio Grande do Sul, que era com o objetivo o comércio. Porém, no meio desse sistema, uma falha muito grande acontece e abre a porta para o início do conflito. Ou seja, com a extensão da estrada e de mais terras para ser construída, vários camponeses perderam suas terras. E isso acarretou o desemprego desses camponeses. Também houve a compra de boa parte dessas terras para estabelecer uma madeireira, que explorava madeira para o comércio. E por fim, os trabalhadores que construíam a estrada. Depois da obra terminar, a empresa foi deixando essas pessoas abandonadas e, como consequência, também estavam desempregadas. Esta guerra envolveu, de um lado, a população cabocla daqueles estados e, de outro lado, os 2 governos estaduais, que tiveram apoiadores políticos, como Hermes da Fonseca, mas o principal personagem do conflito foi o monge José Maria. Ele pregava sobre o mundo novo, Deus, suas obras e leis. Dizia sobre viver em paz com justiça,
terras para o trabalho. Com a sua pregação, o monge conseguiu seguidores, no qual a maioria era camponeses que tinham ficado sem suas terras. O monge e seus seguidores bateram de frente com um outro grupo. Em meio a um ataque do governo do Paraná para os camponeses, onde estavam os seguidores do monge, depois de serem atacados, morre o monge José Maria e seus seguidores em 1912. Seus antagonistas foram o coronel Domingos Soares, e a sua participação se deu por tentar intermediar uma resolução pacífica do conflito entre o coronel João Gualberti e o monge José Maria. Também tivemos o coronel Juca Pinhão, que era o dono das terras em que José Maria se instalou durante o combate. Já o Eusébio Ferreira dos Santos, ele foi um dos principais influenciadores do movimento contestado após a morte de José Maria, que era o principal líder que estava ali à frente desse movimento. O Eusébio, ele reorganizou novamente os fiéis em uma cidade, em Taquarussu, e ele teve uma grande influência em quem seriam os líderes a serem seguidos do movimento. Além disso, o Manuel, o enviado de Deus, era filho de Eusébio e substituiu Teodora à frente dos fiéis aos 18 anos de idade. Adeotado Manuel Ramos foi o último líder dos sertanejos no contestado, que em decadência passa a matar todos que desconfia da lealdade até seus principais homens. A principal consequência dessa revolta foi a morte dos vários camponeses, que não somente porque estavam no meio das forças armadas, mas também por doenças e fome. Muitos proprietários rurais perderam suas terras e com isso gerou muitos latifundiários e com decorrência o poder público aumentou, já que várias áreas estavam sob o domínio do governo. O governo do Paraná começou a ficar preocupado com a liderança de José Maria, porque ele estava conseguindo ter muitos seguidores e a maioria desses seguidores eram os camponeses que estavam desempregados, que foram aqueles que perderam as suas terras por conta da construção da estrada de ferro. E nesse contexto, os policiais foram enviados em tropas para acabar com essa pregação do José Maria. E em um desses conflitos que ocorre contra o monge e os seus discípulos, os camponeses resolveram enfrentar aquela tropa que era muito forte e também tinha a seu favor várias armas, e como consequência disso, várias pessoas morreram, como já tinha dito anteriormente nas consequências. O fim da guerra só foi concluída quando as tropas prenderam o Adeodato, que ele foi considerado o último chefe da revolta. Ele foi condenado à prisão por 30 anos. E a guerra do contestado superou até mesmo a guerra de Canudos em questão de duração e número de mortos. Mais uma consequência que ocorre é a assinatura de acordo de limite entre Paraná e Santa Catarina, que acontece no Rio de Janeiro. E a partir dessa assinatura surgem novas cidades, que hoje atualmente conhecemos como Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União, que ficam todos localizados em Santa Catarina. A última consequência listada aqui, como já disse antes, mas vale ressaltar,
que a Guerra do Contestado durou 4 anos e deixou um resultado de 10 a 15 mil pessoas mortas e 8 mil casas foram incendiadas. Para conter a guerra, o governo envia para a região 90 mil homens do exército, uma pesada artilharia e alguns aviões que tinham o objetivo de observar a movimentação dos rebeldes.